realmente a nossa aula prática. Eu vou usar tanto o material que tem na mão de vocês, que eu vou compartilhar também no grupo, e vou usar também o quadro, tá bom? Se vocês quiserem ir anotando, fiquem à vontade para uma anotação livre. Mas antes de começar, eu queria falar para vocês que nós estudamos redação em três frentes, vamos dizer assim. Eu preciso que vocês saibam a estrutura do texto. Essa estrutura, o ideal é que você estude durante o ano letivo do primeiro ano. Primeiro ano do ensino médio, é importante que vocês passem o ano inteiro assistindo aula sobre a questão estrutural. Depois vocês têm que aprender também a questão das competências. Essas competências são as formas, o método de correção do Enem. O Enem não corrige a redação pelas competências, não é isso? Vocês devem já ter ouvido falar. Mostrar avatar, enquadrar meu vídeo automaticamente. Pronto. E a gente também deve aprender as atualidades. As atualidades são os que mais... Tá bom, obrigada, Marlene. Tem 17, 18, contei. Essas atualidades, elas são a forma como a gente mais aprende a escrever usando algum repertório que a gente aprende antes de chegar lá. A gente vai usar os que a gente já tem naturalmente, mas a gente também tem um repertório guiado, uma coisa que a gente aprende ao longo do ano letivo. Então, existem essas três frentes e eu sei que as pessoas mais têm medo da terceira parte, da atualidade. Eu fiz uma pesquisa, 114 pessoas responderam a minha pesquisa. Qual é o seu maior medo na redação do Enem? E eles responderam que é chegar no dia da prova e não saberem nada sobre o tema que cair. É verdade? É esse o medo de vocês? Então, quando a gente aprende essas três frentes, não tem como você ter esse medo. Apesar disso, a atualidade é o que eu vou trabalhar mais por último. Eu prefiro que vocês dominem bem essa estrutura e saibam bem sobre as competências. Porque quando vocês dominarem essa parte, que ela é mais densa, ela é mais difícil, essa parte ela é mais fácil e mais gostosa de estudar também. E aí vocês vão conseguir já 90% da nota dominando isso aqui. Isso aqui garante 90% da sua nota. Aí a gente vai melhorar a nossa redação com os repertórios que a gente vai estudar ao longo da produção de texto também, como ao longo da vida a gente vai aprendendo. Tá bom, gente? Então, nós vamos começar com a estrutura. Peguem aí o slide de vocês. Essa estrutura, eu divido ela em duas partes. Nós vamos trabalhar a macroestrutura. Eu prefiro usar um papel, porque quando eu compro um apagador e põe na mochila, ele mela todas as minhas coisas da mochila. Então, eu uso um papel descartável mesmo. Viu? Não é pobreza não, tá? Também, mas eu prefiro papel. Além de limpar melhor. Então, pessoal, quando eu falo de estrutura, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual é o gênero textual solicitado. E essa não é segredo para ninguém. O gênero textual que o Enem cobra é um texto dissertativo argumentativo. Eu vou usar a sigla TDA. Tudo bem, gente? Para não ficar só escrevendo texto dissertativo argumentativo, eu vou usar a sigla TDA, ok? Esse texto dissertativo argumentativo, ele é composto por três partes. Eu quero que vocês aprendam esse nome, partes. E as três partes vocês devem conhecer também muito bem. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Tudo bem até aqui, pessoas? Tudo bem, amores? Esse desenvolvimento aqui é obrigado a fazer 2 argumentos. Quem diz isso é o Manual do Enem. Ele diz: é necessário defender o seu ponto de vista com pelo menos 2 argumentos. Então, eu preciso entender que eu preciso do argumento 1 e do argumento 2 na minha redação. Então, teoricamente, eu tenho o primeiro parágrafo de introdução, o segundo parágrafo, o argumento 1, o terceiro parágrafo, o argumento 2 e o quarto parágrafo, a conclusão. Certo? É isso que a gente sabe até agora? Então, até agora, eu tenho o que eu chamo de macroestrutura. É a estrutura mais geralzona. E agora eu vou para a estrutura detalhada, que ela é uma pesquisa científica. O que vocês têm aí é uma pesquisa científica
que eu fiz de 2018 a 2024. E eu analisei todas as redações nota 1000 que foram disponíveis na internet. Eu espalhei elas assim, ó, e peguei o pincel de cada cor, por isso que ele tá todo pichado assim, é porque como imprimiram preto e branco, não deu, né? Mas eu peguei um pincel de cada cor e fui pintando o que eles têm em comum. Por exemplo, por que essas redações tiram 1000? E fui analisando e desmembrando, eu fui fazendo o contrário, eu fui destacando o que tinha em cada qual. Então eu descobri que 90 não, que 100% das redações, apesar de não ser obrigatório, 100% das redações começam com a introdução usando uma técnica chamada de repertório. A gente conhece essa expressão repertório, mas mais na frente eu vou trabalhar esse nome direito, tá bom? Então, ela começa sempre com um repertório. Vocês podem acompanhar aí na página que tem o nome Introdução. Acharam onde tem? Vou compartilhar com o pessoal de casa, porque eu também já tenho ela aqui. Precisando eu escrever no quadro. Acharam a página, meu povo? Não foi que eu botei, meu Deus. Obrigada. Pronto. Eu estou aqui no slide 3, a introdução. Acharam? A introdução, ela tem por obrigação apresentar o problema que está apresentado no tema para o leitor. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Toda proposta de redação do Enem é baseada em um problema da sociedade, ou não resolvido ou mal resolvido. Então, sempre nós temos que ter o foco da problemática. Só que muitas vezes esse problema ele vem de forma positiva. Essa tese, essa proposta, ela traz para a gente uma versão positiva da situação. Ela não traz um problema propriamente dito. Exemplo, o Enem de 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Você vê que ele está dizendo que é democrático o acesso, ou que é importante democratizar o acesso. Só que você tem que pôr na cabeça que você precisa problematizar. Então, enquanto a frase temática é democratização do acesso ao cinema no Brasil, você tem que pensar: o acesso ao cinema no Brasil não é democratizado. O que significa? Que nem todos têm acesso. Então, você vai dizer assim: o cinema no Brasil não é democratizado. Ou o acesso ao cinema no Brasil, nem todos, quer dizer, nem todos têm acesso ao cinema no Brasil. E aí você põe na sua cabeça que a primeira coisa que eu tenho que fazer é problematizar a frase temática. Enem de 2020 é estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Eu já estou com um problema lá. O estigma significa preconceito. Preconceito que pessoas que têm algum tipo de doença mental sofrem. Realmente, a pessoa tem depressão e aí os outros ainda ficam com piada. Ah, isso é só fingimento. Ah, isso é só falta do que fazer. E às vezes, quando você diz para sua mãe que está se sentindo assim, assado, sua mãe diz: vai lavar a louça, é só falta do que fazer. Ou então vai procurar Deus, é porque você não tem intimidade com Deus. Aí você sofre o preconceito de todos os lados, até você realmente entrar numa crise severa ou em realmente os seus pais lhe atenderem, lhe ouvirem e você ser encaminhado para o psiquiatra, você já sofreu bastante. Então, realmente, as pessoas que têm algum tipo de doença mental sofrem preconceito. E a frase já veio assim: estigma, ou seja, preconceito, associado às doenças mentais. Então já está lá, você só tem que dizer: quem tem doença mental sofre preconceito. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é problematizar a frase temática. Ficou claro isso? Estou sendo rápida? Vocês estão me acompanhando? Então, na hora que eu vou fazer o meu texto, antes de começar a escrever, eu preciso primeiro planejar, primeiro processar na cabeça a informação. Então, você vai pegar a sua prova do Enem, vai olhar aquele monte de texto e vai direto para o tema. Não é assim que a gente faz? Na hora que a gente dá a frase temática,
e essa frase temática tem alguma palavrinha que a gente desconheça, ou ela não está tão explícita, você já fica nervosa. Eu fico, por que vocês não ficam? Então eu leio lá e digo, meu Deus do céu, o que é isso aqui? E depois é que eu vou ler, reler, processar, ler o texto motivador e pensar melhor, até aquele tema ali se consolidar na minha cabeça. Eu levo ali uns 15 minutos só faz isso aí. Depois que eu engatar a marcha, não tem quem segure. Mas, por enquanto, é esse processo de identificar o problema. Então, é importante que vocês saibam que existem temas, deixa eu começar por aqui logo, existem temas que eu preciso problematizar porque eles têm um problema implícito, e existem temas que o problema já está escancarado, que eu vou chamar de problema explícito. Ó, essa nomenclatura aqui fui eu que inventei, porque um dia meus alunos disseram, professora, mas como é que eu vou pensar na tese se o tema é positivo? E aí o aluno fez a redação toda positiva. O tema era a importância da prática de atividades físicas para a sociedade brasileira. Para a saúde da sociedade brasileira, era assim o tema. E o aluno falou a redação inteira de como é bom fazer exercício. Por quê? Porque o problema era implícito, ele não problematizou, então ele foi no tom positivo. Mas o Enem exige uma solução de problema, não é isso? Não tem que dar uma solução no final? Você vai dar uma solução de quê se você não botou nenhum problema? Então a gente precisa, obrigada, mãe. A gente precisa primeiro identificar o problema implícito quando ele estiver implícito. E quando ele for explícito, fica mais fácil. Mas ainda assim é bom que você pense nele, reflita sobre ele, para poder depois engatar a marcha da tese. A tese é você olhar para o problema e perguntar por que ele acontece. Aí você responde, por causa disso, disso e por causa daquilo. Eu vou chamar tese A e tese B. Você olha para o problema e diz, as pessoas sofrem preconceito quando têm doenças mentais por falta de conhecimento da sociedade. A sociedade não conhece a doença, ou era um tabu até um dia desses, agora é que a gente está mais, né, entendendo melhor. E também por falta de lugares que tratem dessas doenças com mais facilidade. Porque hoje, quando você desmaia, porque sofreu uma crise de TAG, de transtorno de ansiedade generalizada, o que a escola faz com você? Bota no sofá, abana e dá uma aguinha, um chazinho, às vezes bota até para cheirar álcool, que acha que, sei lá, o que o povo acha. Só que quando você está brincando na quadra e quebra a perna, o que a escola faz com você? Imediatamente lhe levam para o hospital regional. Então, eu sei onde ir e como fazer quando eu quebro uma perna, ou seja, eu tenho um problema físico. Mas se o problema é mental, eu não faço a menor ideia por onde começar. Então, a gente vê que a própria estrutura da sociedade, ela não acolhe a doença mental. É por isso que a gente tem tantos tabus e tanto preconceito. Então, a gente tem todo um sistema de preocupação. Por que esse problema existe? Por causa disso e por causa daquilo. Ou você pode pensar, por causa disso e como consequência a gente tem isso. Causa, consequência. Então, eu chego já lá nessa parte da tese. Mas, por enquanto, eu quero que vocês entendam que a primeira parte é problematizar. Esse problema, ele tem que ser parte da introdução. A sua introdução precisa apresentar o tema e a tese. É o que eu botei no slide. É preciso apresentar o tema e a tese. Por quê? Porque como corretora que sou, eu não sou obrigada a botar informações do seu texto que você não botou. Pelo contrário, não posso. Então, se você chegar no texto e fingir que eu já sei e só puxar o pensamento como se nós já tivéssemos tido um contato antes, eu vou penalizar o seu texto. Muitos alunos colocam assim, nos textos apresenta-se uma situação. Que texto, doido? Você está se referindo a um texto motivador, mas eu não posso fazer com que o texto motivador seja extensão do seu. Eu tenho que ler a sua redação como se ali fosse um texto que eu encontrasse em uma revista, eu estivesse num consultório esperando a vez, uma revista, deixa eu ver, achei um texto. E eu começo a ler do nada. Eu me posiciono como corretora como se fosse um leitor universal que não sabe qual é o tema. Toda a informação que tem lá eu julgo, o que não tem escrito eu não posso acrescentar. Então, você tem que contextualizar a frase temática
e a problematização. Essa é a principal meta da introdução, apresentar o tema e a tese para o leitor. Só que a gente faz isso de forma criativa. É por isso que a primeira coisa que eu vou olhar na sua redação é se sua letra é pequena, porque se sua letra for bem grande, ou pequena, mas leva 20 linhas, eu sei que não tem o conteúdo que eu vou precisar. É uma coisa que, se você parar para analisar, quem tira 1000 é uma pessoa que tem a letra bem pequena, porque precisa colocar muita informação no texto. Então, as introduções de quem tira 1000, ela vai começar com o tal do repertório. Esse repertório, ele é uma informação, seja científica ou seja cultural. Tanto faz. Você colocar, por exemplo, o conhecimento da escola, história, geografia, biologia, filosofia, sociologia, que a gente aprende na escola, né? Ou você colocar alguma coisa da cultura, um filme, uma série, um livro, uma novela, um anime. Tanto faz para o Enem. Só que na introdução fica muito bom o cultural, fica muito bom. O argumento fica mais ou menos, mas na introdução fica muito bom. E aí você começa puxando o gancho. Esse repertório é uma informação curiosa, vamos colocar assim, que toca no assunto. Você não pode utilizar, e nunca pôde, isso não é mudança do Enem 2026, como o povo está botando terror na internet, não, viu? Você nunca pôde colocar um repertório que não tem nada a ver com o seu tema. Aí o pessoal está dizendo que é mudança. Não, sempre foi assim, viu? Então, o que acontece? Você vai escolher um repertório que tem a ver com o assunto, de forma diretamente conectada ao assunto do tema. Esse repertório, ele precisa passar por uma comparação com a vida real. Você não pode abandonar o repertório. Escreveu o repertório, ponto. Mudou de assunto total, o repertório nunca mais foi mencionado. Não pode. Você precisa pôr o repertório e depois puxar o repertório para a vida real. Então, assim que você colocar seu repertório, você vai fazer uma comparação. Eu botei no slide, ó. Primeiro eu botei, começam com um repertório sociocultural que está contextualizado com o tema. Aí o segundo, compara esse repertório com a vida real. Então, essa comparação, ela é obrigatória. É essa comparação que diferencia uma redação muito boa de uma mais ou menos boa. Essa comparação, ela pode ser tanto por semelhança como por oposição. Às vezes, a realidade da série ou do filme é totalmente oposta à vida real. Ou o contrário, às vezes a realidade do filme, da série, é exatamente a realidade da vida real. Vamos continuar? O filho está doente? Está doente? Não? Tá tudo bem? Acorda, mulher, que tu tá perdendo a aula. Então, veja só. Se eu pegar o Enem 2020, que é esse que eu tô falando das doenças mentais, e colocar o filme Joker. Conhece o filme Coringa? Alguém assistiu? Eu não, mas eu li. Eu não tive tempo de assistir, mas eu me informei, porque eu sabia que o povo ia usar muito na redação, né? Então, eu fui lá e li um resumozinho do que é. E o filme Joker, ou Coringa, ele conta a história do personagem chamado Arthur Fleck. Se eu estiver errada, vocês me corrijam, viu? Que eu não assisti, não. Que sofre a estigmatização, ou seja, o preconceito da sociedade por ter uma doença mental que acaba chamando a atenção, né? Porque ele tem um sorriso extravagante, ele se comporta de uma maneira excêntrica. Então, o tempo todo, ele é excluído da sociedade. Ele sofre o preconceito. A vida real é semelhante ou é oposta? Semelhante. Agora vamos pegar aquele repertório do The Good Doctor. Conhecem? Sim? Ele conta a história de Shawn, que é médico. Ele é autista, ele sofre... Não, ele não é autista, ele tem uma doençazinha que eu esqueci o nome. Mas ele tem um problema, né? Uma doença invisível, e ele sofre uma certa resistência, né? Até por parte do hospital que o contrata. Tem algumas pessoas que o acham brilhante, mas tem outras que têm aquele preconceito. Mas se Charles chegou a ser um doutor e contratado por sua extraordinária inteligência de diagnóstico, ele é valorizado de certa forma. Ele teve as suas altas habilidades reconhecidas e estimulada até chegar onde ele está. Será que hoje em dia um aluno de altas habilidades no Brasil, ele terá a mesma acolhida que Charles teve e se tornou o que ele foi, ele é na série? Com certeza não. A gente vê um aluno de altas habilidades frequentemente confundido
com um aluno mal comportado, um aluno excêntrico, um aluno atípico. E a gente vê que hoje a forma como o Brasil lida com as doenças invisíveis, incluindo, colocando ele aqui na frente, pelo menos é assim na minha escola. E aí o professor vem, eu tenho quatro alunos inclusos numa turma minha, no segundo ano B. Um é Down, o outro é cego, o outro eu não sei o que é, ele tem um retardo mental, não sei o que é, e a outra é cadeirante, é Down também. Eu sei que são quatro problemas diferentes, quatro situações diferentes. E eu tenho mais 30 alunos para ensinar redação. Então, eu tenho que falar redação na linguagem de 30 e 1, e 2, e 3, e 4. Pessoas diferentes. Sendo que eu uso a mesma linguagem para os que me acompanham o pensamento, outros que meio que não conseguem entender bem, eu tenho que me virar para alcançar o coração dele. E como é que eu ensino uma pessoa down, uma pessoa cega, que é braille? Como é que eu... Entendem? Como é que eu dou conta, meu senhor? Então, o que é que eu faço? Ignoro o cego, coitado. O down eu boto para pintar o Bob Goods. O outro também e o outro também. Então, é eu e o Brasil inteiro que faz isso aí. Porque não tem como eu ensinar uma pessoa com braille e outra com libras, porque é surdo, e é porque eu tô terminando meu curso de libras, viu? Tô terminando porque eu vi na necessidade de fazer libras. E eu tô fazendo uma graduação em libras. E aí eu tenho mais um deficiente mental com Down e outro com não sei o quê. Eu não tenho como. E a sociedade está fingindo que está tudo bem. A escola está fingindo que está tudo bem. Só que, na verdade, eles estão sendo limitados. E se tem um autista que o problema é o barulho, ou a porta, o menino gritando, esse menino não vai se concentrar nunca, porque a sala não é especializada para ele. Então, a gente tem uma pseudo-inclusão. Eu acho que o tema das doenças invisíveis é um bom tema para o Enem 2026. Eu acho que o tema das práticas de atividades esportivas ou físicas é um excelente tema para 2026. Vocês estão vendo aí o número de academias, que é todo dia, né? Todo dia. Então, fora que mesmo com tantas academias, 50% da população brasileira afirma não praticar nenhum tipo de atividade física. Então, a gente tem uma coisa bastante presente na sociedade que eu acredito piamente que pode cair no Enem 2026. Essa das doenças invisíveis, que é o autismo, o TDAH, e essa da prática de esportes. Então, voltando para cá. Eu tenho dois repertórios diferentes. Um eu comparo por semelhança e o outro eu comparei por oposição. Vocês entenderam isso aqui? Então, eu faço uma síntese do repertório e depois comparo com a vida real. Depois que eu fizer isso aqui, aí eu venho para a terceira parte, que é uma contextualização com a frase temática. Ei, galera, é aqui onde eu apresento o problema. Aqui eu não posso só copiar a frase temática aqui, que é o que o pessoal faz isso, que fica brega aqui só. Às vezes acerta, às vezes não, porque depende de como a frase temática se apresenta lá. Mas o certo é você ser bastante criativo e usar de uma forma que o problema seja evidenciado na hora de apresentar. Porque é bem aqui onde eu faço o gancho entre a comparação com a vida real e o problema que o tema exige. Depois que eu faço isso, eu tenho dois caminhos, preste atenção. Ou eu vou pela opção A, ou eu vou pela opção B. Vou dar os dois, vocês vão decidir. O A, eu coloco depois da apresentação da frase temática, deixa eu botar, da frase temática, de forma problematizada, eu quero dizer que tem que ser na íntegra, nenhuma das palavras da frase temática pode ficar de fora. E isso é crucial, viu? Isso aqui é uma coisa que a primeira coisa que eu faço como corretora é ver se você botou todas as palavras da frase temática na introdução. Eu estou falando porque é uma coisa que a gente aprende lá dentro. E aí você coloca isso, então aí você vai. Ou você coloca um conectivo de conclusão e tese A e B, finalizando o pensamento, ou você diz, esse problema acontece, isso acontece por causa de A e por causa de B. Mais teses
A e B. Tá vendo? E depois você bota o conectivo de conclusão e depois você coloca o que a gente chama de arremate, que é uma prévia solução para o problema. Só uma anunciaçãozinha, sozinha. E é necessário solucionar o problema, só para fechar o pensamento. Entenderam isso? Tudo bem? Posso continuar? Vamos para o exemplo. Eu coloquei aqui no slide um exemplo de uma redação 2025. Eu confesso que de todas as redações, as de 2025 são as mais ruins que tem, viu? Ô, redação mal feita. E é porque foi uma confusão, não foi? Vamos lá para o Enem 2025. Eu tenho aqui, ó, o sociólogo e professor Boaventura de Souza Santos. O tema foi Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira, do ano passado, viu? O sociólogo e professor Boaventura Souza dos Santos afirma que a sociedade vive... Todos têm material, tem? Uma sociologia das ausências, uma vez que os saberes e o modo de vida de determinados grupos tendem a ser invisibilizados por não se encaixarem na lógica da racionalidade ocidental. Nesse sentido, estão vendo a contextualização, ó, a comparação com a vida real? Ó. Ao analisar o ODE no contexto brasileiro, está vendo a comparação? É perceptível que a população idosa é marcada por essa sociologia da ausência aí do professor Boaventura de Souza Santos. Vocês viram a comparação, o gancho? Aí depois diz, ó, já que o tema, ó, o envelhecimento, não era esse o tema? O envelhecimento desses indivíduos testemunha um descaso. Olha o problema, ó. Por quê? Porque o tema de 2025 foi um tema implícito. Perspectivas acerca do envelhecimento. Você acha que envelhecer no Brasil tem uma perspectiva positiva ou negativa? Ele também. Ele disse, já que envelhecer testemunha um descaso. Ele problematizou aqui, ó, de desassistência e preconceito marcado ao nome. Perspectivas, tá vendo? Como ele faz de propósito, porque é uma regra. É obrigado se colocar as palavras para as temáticas, que dificultam a qualidade de vida e a inclusão social. Ficou clara a tese dele, a problematização dele, que a perspectiva é negativa, de descaso, de dificuldade. Ele deixou bem claro pelo que a gente chama de juízo de valor, que são esses adjetivos negativos. Tudo bem até agora? Vamos continuar. Por isso, ó, o conecte de conclusão. Estão vendo como é presente? Por isso, urge uma discussão sobre essa problemática. É aquela prévia solução que eu estou pedindo para vocês. Lembra que eu disse? Dê uma prévia soluçãozinha, só para finalizar o pensamento. Aí ele diz que é sustentada não só pela negligência estatal, que é a tese A, brega que só essa tese, mas está aí, né? Tá certo? E também pela omissão midiática, que é a tese B. Entenderam? Ele usou a técnica A, conectivo mais tese A e B. Certo? Mas tanto faz a A ou B, ok? Vocês entenderam? Foi, ele botou negligência estatal, tese A, e omissão midiática, tese B. Sim, que é a técnica A, conectivo de conclusão, tese A e B. Tá bom? Você pode fazer assim. Mas veja que ele deixou claro uma espécie de é necessário solucionar o problema. Você viu como é legal? Então, essa técnica aí de finalizar, dizendo assim, olha, é preciso discutir, ele meio que anuncia o que você vai fazer na conclusão. Fica muito bom isso. Ok? Tudo bem? Vamos para a próxima? Introdução eu fechei, tá? Vamos para a próxima. Eu vou para agora para o desenvolvimento 1. Aí o D1 e o D2, eles mudam só detalhes, tá? Mas é a mesma coisa. Tudo bem? Vamos continuar? O desenvolvimento 1. Comece com um conectivo de retomada. Não ousem sair disso. O Enem corrige a coesão textual da competência 4. E uma das coisas que eles corrigem é a presença do conectivo correto no lugar certo. Vai ter um dia que eu vou tirar para falar disso, lá na frente. Por enquanto, eu estou fazendo essa panorâmica, tá? Mas confia em mim, porque eu estou lá corrigindo a redação todo ano, eu sei o que é que eles cobram.
Tem gente que bota primeiramente, primariamente, nessa, como é que eles botam? A priori, botam muito. Esse conectivo, ele é neutro, ele não está errado, mas também não está certo, não é o que eu quero. Eu olho e só pulo, ele não conta ponto. Ele não penaliza, mas também não dá. E eu quero que vocês coloquem um que dê ponto. Então, você vai usar o quê? Nesse contexto, nessa perspectiva, sob essa ótica, ou conectivos afins, semelhantes, ok? A ideia, resgatar o contexto da introdução, é chamar a introdução para cá. Se você botar primeiramente, eu não chamo nada, eu começo do zero. E nesse contexto, que contexto? Esse da introdução aí. Entenderam a diferença? Então, usem esses aqui que eu coloquei. Depois você vai retomar a tese A, no caso dele foi o quê? A tese A foi negligência estatal. Só que você vai fazer isso de uma forma mais bem feita, mais detalhada, com outras palavras, mais explicado, porque ficou só negligência estatal, ficou até brega lá, né? Então, você vai retomar a tese A no argumento 1 e a tese B no argumento 2, não é isso? Vamos lá. Depois você vai explicar essa tese para o seu leitor. Vocês não vão colocar repertório agora, não. Primeiro você explica. Essa exigência está no material da competência 3. É dessa largura o material. Não me obriguem a ler tudo para vocês, não, que vai dar muito trabalho, mas eu li vários. Eu li o de 2017, 2018, 2019, 20, 21, e todos pedem a explicitação do raciocínio. Significa o quê? Deixar o seu raciocínio claro. Todos fazem isso? Não. Às vezes a pessoa bota a tese, o repertório e depois é que explica. Mas eu quero que você faça tese, explique sua tese, coloque o repertório. Depois você contextualiza o repertório. Fica melhor, fica bem melhor. Então, continuando. Explique essa tese, o que você quer dizer com ela, deixe o seu pensamento explícito, é uma exigência da competência 3 e eu esqueci de fechar o parênteses. Fechem aí. Agora sim, é que a gente fundamenta a teoria, ó. Bota um repertório. Essa fundamentação teórica, de preferência, que dialogue com o repertório da introdução também, se você puder, que foi uma reclamação 2026. Agora sim, mudança 2026. O pessoal usa um repertório na introdução e simplesmente abandona aquilo ali. Quando um aluno consegue retomar o repertório da introdução para contextualizar novamente no D1 ou no D2, fica maravilhoso. Fica bem personalizado. Você precisa contextualizar esse repertório da introdução. Eu vi alunos que colocam um repertório novo aqui e depois combinam comparando com o repertório da introdução. Ficou de cair o queixo, de tão bem feito. Então, não abandonem o repertório da introdução, mas vocês podem ficar à vontade para usar um repertório novo, tá bom? Aqui. Esses repertórios é que são um problema, né, meu povo? A gente vai estudar, não se preocupem, vai chegar esse dia. É porque hoje eu quero dar essa revisão geral, tá? Continuando. Oi, meu amor. Tá no slide, não recebeu não, mãe? Não entendi na pergunta, não. Tu quer o da introdução, é? Primeiro repertório. Tu tá falando do argumento ou da introdução? Argumento. Primeiro você coloca o conectivo de retomada. Depois desse conectivo, você contextualiza a tese com outras palavras. Tese A com outras palavras. Botou? Depois dessa tese A, você vai explicar essa tese. Por exemplo, por que é negligente o governo em relação a perspectivas do envelhecimento? Por que ele é negligente? É melhor você explicar logo aqui, ó. Depois que você explicar a sua tese, aí você dá a fundamentação teórica. Depois dessa fundamentação teórica, a gente vai usar outras técnicas de argumentação.
Eu vou trazer uma aula para vocês só de estratégias argumentativas, tá bom? Mas são pelo menos 12, eu tenho pelo menos as 12 técnicas. Eu coloquei aqui que depois da fundamentação teórica, você pode fazer o quê? Uma comparação, uma ilustração ou um exemplo, mas são bem 12 técnicas diferentes, depois eu vou trazer. Eu só coloquei como exemplos, mas o que eu quero dizer? Que quando você termina a fundamentação teórica, você precisa comentar, você precisa contextualizar, tá bom? Ai, meu Deus. Tudo bem? Depois disso, eu quero que você me dê uma consequência para a sociedade, daquele problema, aquela situação lá. Por isso que eu prefiro que vocês escolham a tese causa-causa. Porque se você botar causa-consequência, fica meio repetitivo fazer uma consequência no finalzinho do argumento 1. Mas o ideal é que você me dê causa-causa para poder, na argumentação mesmo, você colocar a consequência no finalzinho do parágrafo, fica mais gostoso. Porque um argumento, ele faz isso, ó, ele sobe, depois ele desce. Então, eu retomo, explico, fundamento, dou a consequência e concluo. Eu preciso subir e descer a ladeira do raciocínio. Então, quando você está me dando uma consequência, eu já sinto na leitura que você está chegando ao final. Consequência e depois você finaliza. Como? Usando um conectivo de conclusão e associando aquela discussão ao tema geral. Então, eu vejo que fica muito bom quando o aluno retoma a tese e o tema bem no finalzinho do parágrafo. Porém, existem pessoas que finalizam o argumento da mesma forma que finalizam a introdução, dando uma prévia solução. Eu acho repetitivo, botar na introdução, no D1, no D2 e depois na conclusão de novo. Eu acho repetitivo. Então, você fique com repertório. Na introdução, você finaliza dando uma prévia solução. No argumento 1 e 2, você finaliza o parágrafo retomando a tese e o tema. A tese A no argumento 1, a tese B no argumento 2. E na conclusão, você finaliza retomando o contexto da introdução. Fica muito bom assim. Além de criativo, fica mais interessante. Normalmente você vai sentir falta. Você vai ver na hora de escrever. Na hora que você estiver dizendo, consequentemente, ou botando o gerúndio, porque o gerúndio também dá a ideia de ação continuada, né? Quando você estiver lá no final, consequentemente, terminei, você vai passar desse modo e finaliza. Você vai perceber. Viu? Vamos ao exemplo. Eu botei um exemplo aqui. Oi, meu amor. Pode. Diante desse cenário, tá vendo o conectivo de retomada? Eu não botei primeiramente. Eu boto um de retomada. Na verdade, esse aqui é de uma redação nota 1000 do Enem, viu? Não é minha, não. Faz-se mister. Acharam onde eu estou lendo? Mencionar a ausência de políticas públicas de saúde para a população idosa como um dos fatores da estigmatização. Odiei. Por quê? Porque ele botou como tese a negligência estatal e aqui não ficou claro esse gancho. Eu queria uma tese que retomasse o gancho mais especificamente. Eu leio a tese e fico esperando. Quando eu leio o argumento e eu li, faz-se mister mencionar a ausência de políticas públicas. Professora, mas a ausência de políticas públicas é uma negligência estatal? Era isso que eu queria que você me dissesse. E não deixasse eu concluir sozinha. Entenderam? Então, faz-se mister mencionar que a maior negligência estatal que pode acontecer em detrimento desse tema é a ausência de políticas públicas. Entendeu como fica mais gostoso? Então, nessa ideia, tá vendo essa ideia? A mesma coisa nesse contexto, a mesma coisa. Nessa ideia, verifica-se que esse panorama é facilmente encaixado no conceito de necropolítica, do Attila Bembe, o filósofo. Nós vamos estudar necropolítica. Do Attila Bembe, que é um filósofo camaronês. Eu vou trazer ele para vocês, que ele é muito bom. Você viu como ele pulou de políticas públicas direto para Attila Bembe? Eu nem entendi. Sim, moço, e o que política pública é essa? Bem aqui, ó. Você tem que me explicar. Porque o nome política pública é um nome gostoso, né? Todo mundo gosta desse nome, né? Mas o que é mesmo? Ninguém sabe me explicar o que é. Então, a gente até vai tirar um momento em que eu vou trazer palavras especiais para vocês e te dar mesmo o conceito, o que significa. Eu vou te dar exemplos, vou dizer por que é falho. Para a gente
quando for colocar no texto, se apropriar mesmo da palavra, e não botar porque todo mundo bota. Aí aqui tem, ó, pelo filósofo Attila Mbembe, para explicar o poder do Estado de decidir quem pode viver e quem deve morrer. Bom, e agora? Políticas públicas, Attila Mbembe. Não está encaixando. Até agora eu estou fazendo pontes, pulando de uma para outra, sem ter a ponte. Não tem. Ele só colocou e eu caçando a ponte. Aí ele diz assim, ó. Partindo dessa lógica, o deixar morrer, agora ele está explicando. Agora que ele começou a explicar, ó. É visível quando se observa a realidade de milhares de idosos na comunidade. E a história da política pública. Abandonou, não foi? Ele não voltou mais a falar de política pública. Tomara que ele fale agora, porque senão vai ficar errado. Haja vista a omissão dos órgãos. Achei a tese. A tese não é isso? Negligência do Estado. Afeta a qualidade de vida evidenciada pelo não destino de verbas que garantam o desenvolvimento de atividades físicas e interativas dos centros de referência especializados, CREAS, além da ausência de campanhas preventivas nas UBS para doenças. E cadê a política pública? Não pulou? Ele não falhou? Nunca que eu daria nota 1000 nessa redação. Cadê a história da política pública, cara, que tu botou lá no início? Professora, mas esse negócio de UBS aí é uma política pública. Ele disse? Ele disse que era? Não disse, eu não sou obrigada. Eu sei porque eu sei, eu já estudei, mas eu não sou obrigada a saber. Então, aqui diz, ó. Consequentemente, olha a estrutura, ó. Consequentemente, perpetua-se uma sociedade marginalizada. O que marginaliza, desculpa. Consequentemente, perpetua-se uma sociedade que marginaliza o envelhecimento e que sofre com os impactos causados pela desassistência. Viu como fica gostoso? O consequentemente aqui. Aí ele bota o aumento de doenças e, com isso, o aumento de gastos públicos. Aí o conectivo de conclusão. Logo, fica clara a necessidade de reformular essa postura do Estado. Ou seja, a prévia solução. Viu? Explicar. Exemplificar também é muito bom. Mas o que o Enem pede, com todas as letras, explique, explicite o seu raciocínio. Lá diz várias e várias vezes na competência 3 que o problema da galera é que a galera não explica, e é verdade. Ele tocou ausência de políticas públicas, mas não me falou nada sobre políticas públicas propriamente dita no texto. Ele mencionou, mas graças a meu conhecimento prévio, que eu sei que o CREAS e o UBS é uma política pública, porque eu sou enfermeira, eu estudei enfermagem na Federal do Piauí, eu só não gostei e decidi ficar como professora mesmo. Eu odiei o hospital regional. Eu prefiro trabalhar aqui e meu salário aqui é melhor ainda. É mesmo, professora, é. Meu salário de professora é melhor do que o meu salário que me propuseram de enfermagem. Então, eu preferi a sala de aula. Eu acho melhor aqui. Não é melhor, gente? Bem, pense bem. Do que trabalhar com um monte de gente doente, fedorenta, não é melhor? Aqui. Eu tô brincando. Os alunos também fedem, meu Deus, de vez em quando. Mas eu tô brincando, meu povo, só brincadeira. Mas é verdade. Quando a pessoa vomita, o cheiro do hospital, quando a pessoa vem com a ferida podre, de mal cuidada, fede muito. Ouviram, meninos? Mas eu tenho conhecimento da ciência da saúde aqui na minha cabeça, que eu estudei 5 anos na Federal. Para nada, só porque o status enfermagem é mais bonito do que letras. E aí eu fui fazer a besteira de fazer o curso de enfermagem. É melhor letras, viu, meu povo? Tô dizendo, é melhor. Pronto, a estrutura da argumentação tá aqui, mas não ficou tão bom. Não ficou tão bom porque faltou a explicaçãozinha, só por isso. Ok, meninos? Ficou claro como se faz o argumento? Ficou? A diferença do D1 para o D2 é a tese. Agora a tese vai mudar, então eu vou usar as mesmas estratégias com assunto diferente. Mas é a mesma coisa. Só que eu preciso de atenção para a questão da introdução do argumento. Pode, eu acho que vocês deveriam segurar só um pouquinho, porque é bem na hora da explicação, mas vocês podem ir ao banheiro quanto quiserem, tá bom? Só que eu acho assim, na hora da explicação é melhor eu escutar. Depois, na hora de fazer a redação, você tira 10 minutinhos e vai ao banheiro, na hora do intervalo. Então, vejam, o desenvolvimento 2 precisa começar com um conectivo. Esse conectivo ele é decisivo
porque ele depende da técnica de tese. Apesar de querer também trabalhar em outra aula, na próxima, a questão da tese, eu trouxe uma pinceladazinha aqui para a gente não ficar neutro, né? O que eu disse? Primeiro, a gente problematiza a frase temática. Ficou claro isso? A tese surge da problemática. Você tem 4 técnicas. Ei, meninos, essa técnica aqui fui eu que disse, viu? Não é, eu não sou a dona da razão, não, tá? Eu só estou dando 4 técnicas que eu acho legal para você. Se você ouvir outro professor ensinando diferente, não é que eu estou errado e ele está certo ou vice-versa. É porque cada um metodologia diferentes. E eu acho essa bacana. Então, eu digo para você que ao longo desses quase 20 anos de redação, eu estudo redação de concurso público, de Enem, de vestibular Brasil afora. E eu já testei como se fazem as teses deles. Existem 3 tipos de TDA e eu não queria perder meu tempo com isso, mas só para você entender bem, existe um TDA, um texto dissertativo argumentativo, que vai lhe perguntar se você é a favor ou contra. E esse tipo de texto não tem nada a ver com o Enem. É mais comum de carreiras policiais, por exemplo. Eles perguntam se você é a favor ou contra a redução da maioridade penal, por exemplo. Nesse caso aí, a tese é diferente, é outra coisa. Mas em temas problematizados, que é esse do Enem, que é problemas sociais, você vai identificar o problema e perguntar por que esse problema acontece. Aí você vai usar a técnica A, quando o candidato opta por colocar causa A e causa B do problema. Então, eu acho que essa é a melhor de todas, causa A e causa B. Técnica B, quando o candidato opta por usar causa e consequência. Técnica C, quando o candidato opta por colocar consequência A e consequência B. E técnica D, quando o candidato opta por colocar o lado positivo e o lado negativo. Professor, e não é nem pode? Não é nem pode, sim. É nem 2013, os efeitos da implantação da lei seca na sociedade brasileira. Diga você que a lei seca só tem lado negativo, que eu vou dizer assim, essa pessoa não tem a menor noção do que está falando. Como é que eu implantei uma lei proibindo a bebida alcoólica e o trânsito e isso é ruim? Isso é muito bom, não é não? É ruim para os cachaceiros, mas para a sociedade é bom. Só que tem suas limitações. Então, sua tese é essa. A lei seca proíbe a associação de bebida alcoólica e trouxe um impacto bastante positivo. Porém, ele também tem suas limitações. Tese A, positivo. Tese B, suas limitações. Não ficou legal? Eu fiz essa redação no Enem em 2015, 2013, eu tirei 980 nessa prova. Então, eu usei exatamente essa técnica. Um impacto positivo, porque houve uma diminuição, houve a campanha midiática em cima da lei, porém, por ter suas limitações, especialmente porque ela é punitiva e não educativa, ela não conseguiu sanar definitivamente o problema. Então, foi essa a tese que eu usei. Viu como ficou legal? Se eu lhe dou a importância da prática de atividades físicas, você tem que me dizer que é importante para a saúde, para a qualidade de vida e blá, blá, blá. Porém, você tem que problematizar também. Então, você pode escolher fazer uma breve positivação na introdução e usar como tese problema A e problema B, que não tem problema nenhum. Ou trabalhar na sua tese, que é bom por causa da qualidade de vida, porém, que é ruim porque nem todo mundo faz. E aí sua tese fica lá positivo e lá negativo, que não está errado. Pessoal, tá tudo bem? Entenderam a minha técnica? Se eu peço os efeitos da lei seca, eu quero causa? Eu quero causa nessa tese? Não. Causa da lei seca. Eu não preciso da causa, eu preciso dos efeitos. Efeito é o quê? Consequência. Então, cuidado. Se o nome vier consequência, efeito, impacto, sequela, eu vou botar consequência, meu povo. Se você me der causa e consequência, ok. Se você me der consequência, consequência, ok. Agora, se você me der causa, causa, não gostei, porque eu lhe pedi um impacto. Então, cuidado, porque quem define a técnica de tese é o tema e depois a sua escolha. Porque se eu digo estigma associado às doenças mentais e você decide dizer que o estigma, ou seja, o preconceito, traz a consequência A e a consequência B, tá ótimo, tá tudo certo.
Se você disser esse estigma acontece por causa disso e por causa daquilo, maravilhoso. Mas eu vou lhe dizer por experiência própria. Colocar a causa gera melhor fundamentação teórica. É mais gostoso de aprofundar o argumento do que colocar a consequência. Fica mais legal. Mas não está errado. Tá bom, gente? Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Então, na hora de você elaborar a sua tese, você vai escolher a técnica A, B, C ou D. Quando você escolhe, chegou no desenvolvimento 2, é a hora de apresentar a segunda tese. Nessa hora, você precisa colocar um conectivo. Esse conectivo vai ser ou de soma, se as suas teses forem iguais, causa-causa ou consequência-consequência. Você vai colocar um conectivo de oposição, quando sua tese for lado positivo e lado negativo. Ou você vai colocar uma tese de consequência, o conectivo de consequentemente, com efeito, por conseguinte, se sua tese for causa e consequência. Vocês me entenderam? Depende. Se a tese A for consequência e a tese B também, você tem que botar um de soma, porque você tem duas ideias iguais. Entendeu? Agora, se sua tese A for causa e a B for consequência, aí sim você põe o conectivo de consequência. Cansei. Tá tudo bem até agora, gente? Então vamos para a conclusão. A conclusão é a parte mais densa, é a parte que vale mais pontos. É a parte que é mais detalhada. E eu não dei a estrutura de proposta de intervenção aqui, não. Nós vamos tirar uma aula só para ela, de tanto importante que ela é. Mas eu coloquei um esquema aqui para facilitar na hora de você escrever, tá bom? Veja, na conclusão é preciso fazer duas coisas. A primeira é retomar o tema e a tese. E a segunda é elaborar uma solução para cada problema que você discutiu. Pessoal, o povo se dá mal na competência 3 por falta do projeto. Na hora de discutir um projeto, você apresentou dois problemas. Na hora de concluir, você só solucionou um e deixou aquele ali solto. Eu vou penalizar você na competência 3. Você nem sabe de onde foi que veio o tiro. Estão entendendo isso? O erro do candidato, solucionar problema A e esquecer o problema B. Colocou dois problemas, tem que solucionar todos os dois. Preciso fazer isso de duas formas. Ou você soluciona os dois em uma única solução, ou você me dá duas, uma para cada problema, que fica melhor ainda. Mas você pode ficar à vontade em fazer uma só, contanto que os dois problemas sejam solucionados. Que inclusive foi o caso desse menino aqui, que ele escreveu essa redação que está vendo aqui. Então, não se esqueçam que eu preciso primeiro retomar o tema, a tese, e depois fazer a solução de problema A e problema B. É isso que a gente tem que fazer. Como eu não dei a explicação, eu botei um modelo. Esse modelo que está em negrito, entre parênteses, é o que você vai modificar. E o resto você mantém. Tudo bem? Vamos tentar? Infere-se, portanto. Infere-se significa conclui-se. Ele não é um conectivo de conclusão. O conectivo de conclusão é o portanto. Lembrando que a competência 4 corrige os conectivos, tá? Então tem que botar. Portanto, o quê? Aí você retoma o tema e a tese com outras palavras para não ficar repetitivo, tá bom? Depois, sendo assim, olha o segundo conectivo de conclusão na conclusão. Sendo assim, é de fundamental importância que aí você coloque uma pessoa, um agente. O Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o governo federal, a mídia, a escola, a família, eu não sei. Porque vai depender do tema, né? Depois que você colocar o agente, eu quero que você coloque um travessão e explique quem é esse agente, qual é a função dele na sociedade. Pessoal, olhem para mim, ó. Eu não quero uma oração restritiva. Eu não quero uma oração restritiva. O Enem não aceita. Eu quero que você simplesmente explique. Por exemplo, portanto, o governo federal traz órgão administrativo público nacional, traz. Só isso. Isso é uma explicação da expressão anterior.
Vocês entenderam? E isso aí é o detalhamento do agente. Aí você põe o outro travessão para fechar e coloca a conclusão. Ou a ação. A ação, ela tem que ter um verbo. O governo federal deve fazer, deve investir, deve promover, deve criar, não sei. Mas tem que ter o verbo. Sem verbo, sem ação. Tudo bem? Depois eu quero que você ponha um ponto seguido aqui. E comece com a proposta de modo ou meio. Isso deve ser feito por meio de. E coloque aí o seu modo ou meio. Vírgula. Como? E aí você me dá um exemplo. Ok? Você pode trocar esse como por um visto que. Vocês podem colocar em cima aí da caneta, por favor? Visto que. Quando eu coloco um como, eu vou dar exemplos. Quando eu boto um visto que, eu vou dar uma justificativa. Tudo bem? Vocês estão me acompanhando? Tudo bem, gente? Pronto, então eu tenho o quê? Como, coloque um exemplo, ou visto que, e bote uma justificativa, tá bom? Porque isso é um detalhamento do modo meio, tá bom? Aí, ó, vírgula, para que, aí você me dá o efeito. Tudo bem? Não, você precisa me dar um detalhamento, mas se eu fosse você, eu botava. Por quê? Porque os corretores analfabetos, ou quer dizer, os corretores que são mais lerdos, mais lentos, só enxerga o que está bem óbvio. E aí, às vezes, você é penalizado mesmo colocando que ou quer dizer, que o corretor não percebeu, viu? E como é bastante diversificada a forma de detalhamento, às vezes eles não sabem. Eu estou dizendo que tem tempo que eu estou lá dentro e eu vejo muita coisa. Eu vejo. É tanto que tem redação aqui que nem detalhamento tem e eles deram. Essa redação aqui que tirou 1000, tem uns 3, 4 erros de português e tá 1000 fazendo o que aqui? 1000. Se tem 4 erros de português, e português ele é uma coisa objetiva. Se eu ler, até você vai perceber que tem tantos erros lá. Então, se um aluno olha e lê e vê que está errado, por que o corretor não viu? E tem 2 corretores que deram 1000 para essa criatura. Então, tudo bem? Vamos lá. Para que, aí você botou o efeito. Ponto. Além disso, para poder colocar a segunda proposta. Também é necessário que seja feita, aí você coloca outra ação para o problema 2. Por intermédio de, coloque o modo meio, e para que, vamos trocar isso para quê? Vamos botar assim, com o propósito, com o objetivo, com a finalidade. Com a finalidade de, bota. Troca esse segundo para quê, para não ficar repetitivo, com a finalidade de. Pronto. Que aí ele introduz também um efeito. Essa expressão com a finalidade de também é efeito, tá? Aí eu quero um ponto e o desse modo e retome a introdução. Não precisa. Só precisa de uma proposta completa. Se você quiser botar, pode. Eu botei assim por conta da questão do número de linhas. Mas não tem problema, você pode deixar sem pôr. Lá na hora de corrigir a competência 5, eu só vou corrigir uma proposta. A mais completa delas. O restante não me importa. Mas eu preciso das duas por conta da competência 3. Lembra que eu falei que é a 3 que é penalizada? Então. Sim. Contanto que uma proposta esteja com os 5 elementos. Entenderam, meninos? Pessoal, tá tudo bem? Teoricamente, seria a hora do lanche, mas eu não sei se já tá pronto. É só isso que eu tenho para hoje. Podem ir ao banheiro. Podem ficar à vontade agora, tá bom?